Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um culto racional, mais uma mensagem espiritual, algo que vai edificar a sua vida, com certeza, tá bom? Bom, antes de eu entrar no assunto, só quero comunicar a todos os meus amigos aqui do canal que lá no Facebook, lá no meu Facebook, nós demos início então a um momento especial, tá? Nós vamos equilibrar aí, né, a parte espiritual. Eu tenho falado para as pessoas, né, que eu converso, que o ponto de equilíbrio do ser humano, ele não está nas coisas que nós podemos obter, né, coisas materiais, mas o ponto de equilíbrio, nem em pessoas, me desculpe. Pelo contrário, né, às vezes as pessoas desequilibram nosso emocional. Mas o ponto de equilíbrio do ser humano está no espiritual dele, na parte espiritual. Quando você tem a sua vida espiritual equilibrada, então você consegue ter uma visão diferente das coisas. Então, pensando nisso, né, nas madrugadas que eu tenho conversado com Deus, eu chamo de conversa porque eu estava comentando lá com o pessoal do Facebook que tem acontecido umas coisas diferentes comigo, né, nos últimos dias. Normalmente a gente coloca ali um despertador para acordar de madrugada e ali acordou, ó, hora de falar com Deus, vai lá e ora, né? Porém, esses dias não está acontecendo isso, eu estou acordando assim na madrugada naturalmente. É como se o Espírito Santo desse ali uma cutucadinha e falasse assim, ó, bora, hora de conversar. E a gente troca uma ideia, conversa, é uma conversa, não é uma coisa pesada, cansada, sabe? É uma conversa, isso tem sido gratificante para mim. E eu quero levar para a madrugada as pessoas, o nome das pessoas da família, eu quero levar para a madrugada o nome dos familiares seus, de amigos seus, pessoas que estão passando problemas que só Deus pode resolver, solucionar. Né? Barreiras que eles estão enfrentando para conhecer a Cristo, que eu acho que o ponto X, o ponto crucial aí, não é nem resolver só problemas não, mas derrubar essas barreiras que impedem os seus familiares de chegar até Deus. Não que Deus não tenha poder para isso, não é isso, mas você sabe que é importante que as pessoas possam abrir a visão, entender, permitir que o Espírito Santo abra os seus olhos. Tá certo? Então nós temos que quebrar muitas ideologias, nós temos que desconstruir muitos pensamentos que ao longo dos anos veio sendo criados para poder exatamente pesar e embarreirar essas pessoas de chegarem a Cristo. E o Evangelho tem esse poder. Então aqui no canal do YouTube nós vamos falar, nós vamos trazer mensagens, nós vamos abrir o entendimento das pessoas pelo Espírito Santo, pela graça, pela misericórdia dele, ok? Mas lá no Facebook eu quero convidar vocês, inclusive do canal, porque todos os dias nós vamos colocar lá o momento da conversa com Deus, conversando com Deus. E se você quiser conversar com Deus junto comigo, então eu quero convidar você e que você coloque lá o nome dos seus familiares, seus entes queridos, deixa lá nos comentários do Facebook, tá certo? Então, um abraço então para todos que já fazem isso aqui do canal, aqueles que vão fazer a partir de hoje também, vocês estão convidados, tá certo? Bom, vamos então ao texto de hoje, vamos então à mensagem de hoje, que é muito interessante, tá? Tá lá no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 14 e versículo 23, tá certo? Diz assim, ó: respondeu Jesus: se alguém me ama, preste atenção, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Isso aqui não foi ninguém, outras pessoas ou quaisquer pessoas que disseram isso. Isso aqui foi o próprio Jesus que disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha só. Vê que não tem dificuldade, né? Você vê que não tem dificuldade. Você não encontra nisso aqui, nessas palavras, você não encontra rituais. Você não encontra cerimoniais. Você não encontra um monte de normas institucionais. Você encontra uma simplicidade. Olha o que Jesus disse, eu vou repetir para você. Respondeu Jesus: se alguém me ama, as pessoas vivem dizendo que amam a Deus. Não, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu amo a tá. Então se você ama, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ele não está falando aqui de palavra de guru. Ele não está falando aqui de palavra de sacerdote. Ele não está falando aqui de palavra de líder religioso. Ele não está falando aqui de palavra de terceiros. Ele está falando assim, ó, a minha palavra.
E como é que as pessoas vão guardar as palavras de Jesus se elas não leem a palavra de Deus? Se elas não leem os evangelhos? Nós temos que ler os evangelhos para você conhecer o que Jesus disse de fato e de verdade. E não pegar versículos e isolá-los e criar uma história em cima daquilo. Nós temos que ler com todo o contexto. Você tem que pegar o livro e ir lendo. E o Espírito Santo vai te dar a direção. Que é muito simples. Deus, ele atua na simplicidade. Então aqui, ó. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guarda a palavra. A gente vê uma distorção muito grande e uma incoerência também. Quando nós vemos pessoas dizendo que amam a Deus, estão até se batizando por aí, mas essas pessoas não mudam. Não mudam, porque guardar a palavra de Cristo, executar o ensinamento que ele diz, é exatamente uma mudança de caráter. E o Espírito Santo vai moldando a gente. Não é uma coisa forçada, você compreende? Uma coisa legalista, uma coisa que se você não fizer tem uma punição. Não. É certo que tem consequências. Eu poderia, por exemplo, decorar os textos da Bíblia, falar os textos para você e viver uma vida pregressa. É claro que eu vou ter consequências de vida pregressa. E não terei autonomia e nem autoridade para falar isso para você. Nenhuma dessas coisas. Por isso que você vê muitas pessoas que até compreendem textos, mas elas, por estarem descontextualizadas, fora do contexto, essas pessoas elas são vazias. Não tem conteúdo. Né? Então, é simples assim, ó. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardará a minha palavra. Qual é a consequência de guardar a palavra? Ele diz assim, ó: e meu Pai o amará. Meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Não tem ritual. Deus vai morar em você pelo fato de você guardar o que Cristo diz. Guardar os ensinamentos de Jesus significa considerar o que ele fala. A gente escuta muitas coisas, tem muitas ideias e agora tem um monte de ideologias. Porém, para nós, o que nós valorizamos e consideramos é o que Cristo ensinou. E ó, não se iluda, hein? Por favor, agora eu quero chamar a tua atenção. Não se iluda com pensamentos ou conversas que dizem que Jesus é amor. Jesus amou, Jesus perdoou, Jesus curou. Não. Não confunda as obras que ele fez. Quando Jesus curava, ele estava querendo mostrar para as pessoas que o reino que ele está trazendo, ele quer no reino dele as pessoas serão saudáveis, não haverá doenças. Quando Jesus libertava de demônios, então ele estava querendo mostrar para a gente que o reino que ele está trazendo, né? Que, lembra que ele disse, João Batista falava, está próximo o reino dos céus, arrependei-vos. E aí Jesus falava o discurso dele, arrependei-vos porque é chegado até vós o reino de Deus. Esse reino que Jesus está falando, que é o reino dele, o reino dos céus. Outro dia também perguntaram para ele, vem cá, você é o rei dos judeus? Ele falou, meu reino não é desse mundo. Que no reino de Jesus não terão pessoas perturbadas, terão pessoas sadias espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente. Você entende? Quando ele multiplica pães e peixes, significa que no reino dele é um pedacinho só para sinalizar. Por isso que João chamava os sinais que Cristo fazia. Esses sinais, esses milagres apenas sinalizavam um pedacinho do reino que Jesus estava trazendo, né? Que no reino dele não haverá fome. Você compreende? Não é para você se apegar nos pães e peixes. Não é para você se apegar só nos benefícios. Você tem que querer o reino, porque é lá no reino dele que terão essas coisas. Ali é só sinal. Você compreende? Então é por isso que nós temos que amar Jesus e guardar as palavras dele. Porque se você não guarda, você é só um religioso, praticante de rituais, que é o que a gente vê aí. Só rituais, sabe, isso entristece porque perde a profundidade. É tudo muito raso, é tudo muito superficial, e as pessoas ficam mecânicas, robóticas. E as pessoas estão ficando cansadas disso. As pessoas estão cansadas disso. Acredito que você também esteja.
E o forte aqui é que ele diz, e meu Pai o amará. Lembra que a gente falou outro dia, né? Falou não, repetiu, né? Porque fala de Jesus. Ele disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então a gente compreende que tudo que for fora de Cristo, porque é por ele que chega ao Pai. Você não vai chegar ao Pai por fora de Cristo. Pelos cristais, pelas plantas. Você não vai chegar por outro caminho. O sacrifício de Cristo na cruz foi o caminho. Cruz é o caminho. Lembra, Jesus já falava em vida, antes de ir para a cruz, ele falava assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Não tem outro caminho para Deus se não for assim, por Cristo. E aqui ele está dizendo, né? E o meu Pai o amará. O Pai vai amar quem? Quem guarda o ensinamento de Cristo. Compreende? Aí ele diz assim, ó, e viremos para ele e faremos nele morada. Melhor coisa do mundo que existe na face da terra é Deus morar na gente. Viu onde é o templo? Agora compreende onde é o lugar de adoração? Compreende agora onde é o altar? O altar é aqui, ó. Nós somos o templo. Pedro nos chama de pedras vivas. Ao invés de você agora ficar preocupado tanto em defender templos de pedra, nós somos os templos de pedras vivas, onde Deus faz morada. Versículo 24 para encerrar. Quem não me ama, ele fala para os dois, para quem ama e agora ele fala para quem não ama. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Jesus só estava dando um recado da instrução que vinha do alto. É simples assim. Quer conhecer um cristão legítimo? É aquele cristão legítimo que faz valer a palavra de Cristo. Ele não fica preocupado em fazer valer a palavra do líder religioso dele. Como eu vi muitas das vezes na minha vida. Meu Deus do céu, eu olho assim, eu fico horrorizado. Eu já ficava, mas aí hoje me dá repulsa de ver pessoas que chegam ao cúmulo de falar. A gente fala assim, não, vem cá, mas aqui na Bíblia está escrito isso aqui. Sim, mas o bispo falou isso aqui, ó. Seja lá quem for. O líder está falando isso aqui, não foi o que o líder ensinou. Agora mesmo eu devo estar falando com pessoas que estão escutando isso aqui, que ela deve estar falando assim, mas o meu líder não ensinou isso. Eu faço as coisas que o líder, a nossa liderança. Gente, a liderança é Jesus, gente. O que for fora de Cristo não chega a Deus. Então abra seu entendimento. Abra seu entendimento. Você quer que Deus faça morada? Ele não está falando que você tem que ir em um lugar. É por isso que você vê pessoas que vão em lugares, instituições, elas levantam suas mãos lá e fazem todo o ritual, e quando saem, são uma vergonha, parece outra pessoa. São dois tipos de pessoa, a mesma pessoa se torna em dois, porque lá dentro ela veste a capa da religiosidade, quando sai, tem pessoas que não fazem essas coisas, que tem muito mais princípio, moral e caráter do que gente que faz isso. É impressionante. Então, é simples isso aqui. João capítulo 14, versículos 23 e 24. Eu vou falar a última vez para ficar frisado. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. A gente está falando sobre leitura da Bíblia, da palavra de Deus, considerá-la, não é isso? E ele está falando, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Muito simples. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. É simples também, não guarda, sabe? E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tá certo? Então eu espero ter ajudado você em mais um culto racional. Essa é mais uma mensagem do culto racional. Esse é o culto racional #11, né? E que você possa compartilhar, sabe? Eu tenho certeza que milhares de pessoas, no meio de, vamos falar assim, ó, no meio de milhões de pessoas, alguém, ou algumas pessoas, ou algumas milhares, ou centenas, ou dezenas, não sei, irão ser tocadas com essa mensagem e vai virar a chave para coisas simples.
para poder entender o reino de Deus. Então, eu gostaria que você fosse usado por Deus, se permitisse ser usado por Deus e se permitisse para que Ele possa usar você e você compartilhar essa mensagem. Compartilhe, manda para alguém, né? Inscreve-se no canal, se inscreva lá no canal. A plataforma entende que tem inscritos ali, pessoas dando importância para o canal e eles vão fazer chegar essa mensagem, eles impulsionam, né, essa mensagem, tá certo? Dê like. Se quiser dar dislike também, esse não é o ponto, a minha preocupação com like. Mas se você quiser dar dislike, dá dislike. Tem uma mãozinha assim e uma assim. Você pode dar dislike também, não tem problema. Comente, tá certo? Fique à vontade, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, só fazendo mais uma lembrança de que nós vamos estar no Facebook sempre, no momento, conversando com Deus. Se você quiser conversar com Deus comigo, então você pode ir lá no Facebook e você pode participar com a gente, tá? Coloca os nomes de quem você precisar e achar que deve lá no Facebook, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, até a próxima.